Fazer uma atualização agora sobre a situação de Alexandre Ramagem, hein? Mano Ferreira, até porque ontem o ministro Alexandre de Moraes ordenou o início do cumprimento da pena de prisão dele, mesmo foragido. E ainda determinou, pessoal, a perda do mandato e dos direitos políticos. Mas agora, eis que esse abacaxi chegou no colo de ninguém mais, ninguém menos que Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, porque agora cabe à Câmara avaliar como dar prosseguimento, ainda mais com o caso da Carla Zambelli aí, Eduardo Bolsonaro, ainda rondando, né? Eu acho que vai ser bem importante a gente dissecar isso com os nossos advogados aqui. Advogados, nossa bancada advogada. Porque tem uma questão jurídica sutil aí, né? Porque se ele tem os direitos políticos cassados, como é que ele vai exercer mandato? Se ele vai estar preso, né? Deveria estar preso, como é que ele ia votar? Então ia acabar tendo a perda de mandato por falta. Mas como que funciona esse trâmite? Eu acho que é importante trazer a doutora Priscila para a gente entender isso em detalhes. Mano, e toda a nossa audiência, quando há condenação, efeito da condenação, quando ele é funcionário público, a perda da função, né, como um todo. Só que essa perda ela precisa ser colocada expressamente na sentença, como foi ali colocado nela, tendo em vista que passou de 4 anos. Então, quando passa de 4 anos, essa perda desse mandado é colocada conforme está lá no artigo 92 do Código Penal. Entretanto, para que seja realmente confirmada, precisa da mesa diretora, né, fazer com que seja cassado. Então, não é assim, olha, vai a partir de hoje ele perder o mandato. Por isso que estão atrás lá do Hugo Mota para poder falar, olha, você tem que pautar essa perda do mandato. Por quê? Porque ele não pode mais. Quando, inclusive, ele é condenado com trânsito em julgado, fica cessado. Cessa enquanto ele está cumprindo pena os direitos políticos, tanto para ser votado quanto para votar. Então, isso também interfere. Mas o Hugo Mota pode, por exemplo, falar assim, não quero ver isso daqui não, deixa pra lá. Existe um trâmite específico? Tem prazo? Hugo Mota dar uma canetada sozinho? Ele tem que reunir a mesa diretora? Tem que reunir a mesa diretora. Agora, com relação ao prazo, eu desconheço essa questão, porque senão ele também poderia, eventualmente, estar prevaricando. Se foi uma determinação judicial, né, poderia haver ou uma prevaricação ou até mesmo uma desobediência, tendo em vista que se espera que se faça isso, porque, na verdade, tecnicamente, ele já não poderia estar exercendo. Então, quando ele determina que essa perda do mandato, é como se ele dissesse, ele já não pode mais, só ratifica isso. Então não teria uma discussão, né? Na hora que ele coloca a mesa, é mais para dizer, então, está feito então a perda do mandato. É só perda do mandato ou aprovação da prisão também? Porque a determinação do cumprimento de pena já foi anunciada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, mas a aprovação da prisão também é a Câmara que tem que aprovar? Esse é o trâmite? Ali tem o trânsito em julgado, né, Marinho? Então, quando a prisão é cautelar, a gente observa que haveria essa necessidade. Agora, com o trânsito em julgado, só que assim, tem um outro problema, ele está fora do país. Aí que tá, estão falando que a próxima etapa, naturalmente, é o ministro Alexandre de Moraes colocando na lista vermelha da Interpol, como fugitivo, o Alexandre Ramagem. Agora, vamos lembrar também, né? Tem o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi detido, mas não foi extraditado pela justiça espanhola, que é muito mais de esquerda do que a justiça americana. Então, pode muito bem ser que a justiça americana dê um dedo do meio para a Interpol e para o Alexandre de Moraes. Eu vou falar aqui rapidinho, existe essa possibilidade mesmo, porque quando coloca na Interpol, a gente é signatário de uma determinada convenção que fica a critério do país, inclusive entender que se trata ali de uma questão política. E se ele entender que é uma perseguição política, ele pode, aliás, não só por isso, mas também por isso ele pode negar essa extradição, Marinho. Eu acho. Guilherme Sugimori, sua opinião. Você vai brigar comigo se eu usar 30 segundos para retomar um ponto rápido? Se for 30 segundos, sem problema. 30 a 40. Eu só queria apontar, mano, achei muito interessante o que você falou, mas a época da Lava Jato, eu atuei na Lava Jato com a maior parte dos advogados criminais aqui de São Paulo, a gente reclamava você foi um descredibilizou a Lava Jato, então. Eu acabei com a Lava Jato. Talvez. Mas, é dos meus ali, pô. Nessa época, a gente, desde o início, apontava uma série de ilegalidades na condução do processo, até nas audiências. Como o Moro conduzia, era uma coisa dificílima de lidar, assim. Desde o dia 1, a gente fala, gente, isso é ilegal, e você recorre, não ganha. Então, assim, essa sensação que talvez o público tem agora de que o tratamento processual dado ao Lula foi muito diferenciado, porque na época não era isso que nós sentíamos, e não era isso que se apontava processualmente. Essas nulidades que foram reconhecidas anos depois
nossa, a advocacia e também a doutrina já estava brigando por isso há anos, dizendo, olha, isso aqui não pode, isso aqui é ilegal, há conluio, há parcialidade. Quer dizer, e vínhamos sendo ignorados. Então é que agora a gente olha para trás para o resultado final. Mas foram anos e anos e anos da mesma reclamação, de nós dizendo, olha, isso aqui é ilegal, isso aqui tem direitos sendo ignorados. A percepção da história muda mesmo, né, de acordo com o clima. Isso é inevitável. Tá reclamando aí? Na época é Nescau que você tomava aí, pô. Agora, o Mertiolate voltou a arder logo na minha vez, porra. Mas sobre o Ramagem, né, e a situação dele fora do país. O que acontece agora, gente? O que acontece agora? Na verdade, a PF deve comunicar à Interpol, mas a Interpol ela não age. Ela coloca na lista ali, ela ajuda, mas quem atua é a polícia do país. Então, os Estados Unidos poderiam atuar de acordo com a determinação da prisão da Interpol, mas eu acho isso muito improvável. O que está todo mundo apostando é que é mais provável o pedido de extradição formal, dizer, olha, aqui tem uma condenação, nos mande esse cara de volta para ele cumprir pena aqui. E aí que é o problema, porque esse procedimento de extradição, ele tem, sim, ele é previsto em tratado entre o Brasil e o outro país, no caso dos Estados Unidos, e ele costuma ter a previsão de uma análise final política. Se o país considera, os Estados Unidos consideram que é uma questão política, perseguição política, preso político, eles podem optar por não cumprir a extradição. Falar, tá tudo certinho, mas entendemos que isso é uma prisão política, não vamos devolver essa pessoa, ela fica aqui em asilo político. É uma decisão interna lá. Tem até previsão no tratado do vamos que pode, ser sinceros, não pode, sim. mas... Sim. A tendência é exatamente essa, achar que o Departamento de Estado simplesmente largou o osso e que simplesmente vai coadunar com tudo que está acontecendo aqui é total zero, chance zero. Nos Estados Unidos é difícil, 10 né? horas e 29 minutos, a gente vai partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta já já. Vamos seguir explorando aqui, até para arredondar essa bola, o futuro de Alexandre Ramagem e o simbolismo que é a possível extradição dele, improvável extradição, até porque, vou repetir esse ponto aqui, é muita ingenuidade imaginar que o Departamento de Estado comandado pelo Marco Rubio, Christopher Landau e companhia que eles têm sido tão taxativos, até as últimas manifestações deles, após o trânsito em julgado da prisão do ex-presidente Bolsonaro, foi seguir o mesmo tom de ditadura do judiciário, de repreender as instituições brasileiras. Eu não me surpreenderia se houvesse um novo round de sanções a nível individual, né, vindo dos americanos. Mano Ferreira. Isso tudo num contexto em que houve uma aproximação entre o presidente Lula e o presidente Trump, né? Então, agora o cenário político fica um pouco mais nublado, porque de um lado a gente tem sinalizações do ponto de vista político de afastamento e de crítica do governo americano em relação ao processo judicial que envolve o presidente Bolsonaro e todos, mas o próprio Trump, quando foi comentar a prisão de Bolsonaro, não deu muita bola, né? Falou, é uma pena, a vida que segue, e mostrou que não colocaria muita energia em defesa do seu ex-aliado Jair Bolsonaro. Então, eu também acho que a gente não pode cravar nem de um lado nem de outro. A imprevisibilidade de Donald Trump acaba, nesses casos, servindo para os dois lados. Pode ser que ele ignore a aproximação econômica e reforce a posição do seu Departamento de Estado, mas pode ser que ele, como chefe do Departamento de Estado, ignore tudo que fez até aqui e diga, não, agora a gente está numa nova página com o Brasil e manda esse cara de volta, até porque também seria uma espécie de imigrante ilegal, né? Final de ano, estamos entrando em dezembro, aquele clima até de renovação, também de encerramento de ciclo, mas é aquela sensação de talvez uma brevíssima calmaria, entre 1001 aspas, antes da tempestade de 2026 que vai vir forte, pode ter certeza disso. Guilherme Sugimori, concluindo, a gente toca adiante o programa. Concluindo, e só para reforçar o que o Mano disse, eu também tenho muita hesitação aqui em cravar a atitude do Trump, e não só pelas variações políticas dele, mas especialmente por alguns aspectos técnicos. Primeiro, o caso do Ramagem, ele não inclui a coisa da liberdade de expressão, que foi importante nesses outros casos, muito importante do aspecto jurídico americano, né? Essa afirmação, nós vamos proteger isso a qualquer custo. Então, ele não estaria tão protegido.